Glória a Deus. Muito bem, nós vamos colocar de pé. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor por mais esta parte da palavra, desse culto, desta noite, Pai querido, onde nós terminamos essa parte e agora estamos entrando diretamente na parte importante, mais importante de virmos aqui nesta reunião, que é de ouvir a Tua palavra. Abençoe-nos e nos alimenta-nos com a Tua palavra, Pai, porque a Tua palavra é a verdade, e a Tua palavra é Deus, e a Tua palavra é vida, a Tua palavra é salvação. Ajude nossas vidas e limpa-nos de toda incredulidade, tira-nos de toda incredulidade, que o Senhor possa cada vez mais brilhar a revelação de Jesus Cristo nos nossos corações, cada vez mais, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, nós vamos aproveitar que estamos de pé. Vamos ler as Escrituras. Vamos ler no livro de Isaías. Nesta noite eu quero falar um pouquinho sobre a divindade explicada. Vamos pegar o mesmo título que o irmão Branham deu para pregar este grande sermão sobre a divindade explicada. Somente um profeta para explicar a divindade. Amém? Somente um profeta pela qual a palavra do Senhor vem para explicar este grande mistério, esta grande revelação. Amém? Amém. Isaías capítulo 9, versículo 6, está escrito assim. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. São Mateus capítulo 1, versículo 18. Livro de São Mateus, capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Vejam bem. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um pai. Está escrito assim? Não, está escrito: dará à luz um. Porque está nascendo. Está nascendo, tem que ser um filho. Amém, irmãos? Amém. Está nascendo, tem que ser um filho. Nasceu e recebeu o título de filho na hora. É homem ou mulher? É homem, é menino. E dará à luz um filho. Filho é título. Menino também é título. Como nós lemos lá em Isaías. E lhe porás o nome de Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, aqui está a Tua palavra. E é necessário a revelação do grande Deus, do grande Espírito Santo, que uma vez se tornou carne em forma de pecado e tomou o aguilhão da morte e depois morreu e ressuscitou na forma glorificada. Não na forma mais pecaminosa, mas na forma glorificada. Ó Deus, muito obrigado pela palavra. E que o Senhor possa abençoar aos irmãos que estão aqui presentes e a audiência invisível que está nos seus receptores, nos seus internets, ouvindo a palavra do Senhor. Obrigado por mais uma porção da Tua palavra e nos ajude, Pai, confirmando a Tua graça. Amém. Os irmãos podem sentar. O mais interessante que eu acho nisso aqui é a narrativa de Mateus. O que eu acho mais interessante aqui é a narrativa de Mateus no versículo 18.
Porque o profeta, irmão Branham, ele diz no parágrafo 36 que ele já tinha nascido o Cristo, da mensagem Revelação de Jesus Cristo. Que ele já tinha nascido Cristo, só que 8 dias depois é que põe o nome dele de Jesus, quando é levado o menino para ser circuncidado conforme a lei. Parágrafo 36. Ele nasceu o Cristo. E 8 dias depois, quando foi circuncidado, foi chamado Jesus. A narrativa de Mateus, olha a grande revelação de Mateus. Olha, o nascimento de Jesus Cristo. Gente, como está a narração de Mateus. Olha a narrativa de Mateus. Que revelação, amém, irmãos? Amém. Ele é nascido o Cristo. 8 dias depois é que coloca o nome dele de Jesus. Para vir segundo a lei, tinha que obedecer tudo, ao pé da letra. 8 dias depois é colocar o nome de Jesus apenas. Aí Mateus diz, o nascimento de Jesus Cristo. Amém, irmão? Amém. Oh, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Só um grande Deus para mostrar isso para nós. Amém, irmãos? Amém. Agora observe bem que o profeta irmão Branham, ele pregou a mensagem intitulada A Revelação de Jesus Cristo. Parágrafo 49, ele diz o seguinte: agora, nós estamos falando acerca dos ofícios e manifestações do único Deus verdadeiro e contemplando sua glória num estudo bíblico. Presta bem atenção. Hoje eu vou usar mais a mensagem, a divindade explicada. Vou usar mais ela, mas eu tenho 3 mensagens aqui que eu quero entrar antes de nós entrar no assunto. Nós temos estado, parágrafo 49, revelação de Jesus Cristo. Nós temos estado falando acerca dos ofícios e manifestações do único Deus verdadeiro e contemplando sua glória num estudo bíblico. Porém, Deus não é conhecido intelectualmente. Ele é conhecido espiritualmente. Por revelação espiritual. Este mesmo ser que foi conhecido como Jesus, olha só, não seres. Este mesmo ser que foi conhecido como Jesus, segundo a carne, voltou à coluna de fogo. Porém, ele prometeu voltar outra vez e morar entre seu povo. Amém, irmão? Amém. Vejam bem, tem que ser apenas por uma revelação espiritual. 73 da mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra. Você não deve interpretar mal a palavra. Você diz, bem, eu creio que ela significa isto. Não, ela significa simplesmente o que diz. Ela não precisa de nenhum intérprete. E você não deve aplicar a palavra de uma maneira má. Você não deve deslocar a palavra. E se fazermos qualquer uma dessas coisas, isto jogaria toda a Bíblia inteira em uma confusão e em caos. Mas aonde a confusão sobre a divindade começou? Cristo revelado sobre a palavra 73. Aonde foi que a confusão começou? Vamos observar que aquele espírito nicolaíta, que aquele espírito anticristo, que estava ali cavalgando sobre o cavalo branco na primeira era da igreja, aquele espírito ali estava trabalhando para poder deformar mais na frente a verdadeira revelação da deidade do único Deus, pelas quais manifestou em carne, tornando-se um de nós para cumprir a obra redentora através da carne. E na carne ele foi chamado de filho, por causa do nascimento, e Satanás, ele então foi infiltrado
na igreja, por meio de grandes homens intelectuais, pelas quais envolvia, naquela época, no terceiro século, 312 depois de Cristo, um homem chamado Atários, ou Ários, um bispo de alto escalão de Alexandria. O profeta disse no parágrafo 117 da mensagem à era de Pérgamo: porém, este grande livramento da perseguição não era tão magnânimo como a princípio parecera. Constantino agora era o patrão. Como patrão, seu interesse agora era mais do que o de simples observador, porque ele decidiu que a igreja necessitava de sua ajuda em seus negócios. Ele os vira. Viu quem? Viu os crentes. Viu crentes leigos, clero, viu crentes espirituais e crentes carnais. Ele vira discordando sobre vários assuntos, um dos assuntos envolvia a Ários, bispo de Alexandria, que ensinava a seus fiéis que Jesus não era mais Deus, mas sim um ser menor, tendo sido criado por Deus. Bispo de Alexandria, Ários, parágrafo 117, a era de Pérgamo. Parágrafo 76 da mensagem: Cristo é revelado em sua própria palavra. Se qualquer pessoa interpreta a Jesus Cristo de um modo errado na Bíblia, dele mesmo não ser Deus, fazendo dele um segundo ser, ou um ser fora de Deus, um Deus talvez tirado de 2, de 3, isto contraria cada palavra em toda a Bíblia. Isto quebraria o primeiro mandamento: não terás outros deuses ou outros seres na divindade além de mim. Isto faria de toda a raça cristã um punhado de adoradores pagãos, adorando 3 ou menos ou 2. Vê que tipo de Bíblia você teria? Então isto faria de nós o que os judeus dizem que somos. Dizem eles, os judeus: qual daqueles deuses é o seu Deus? Então vê você não deve interpretar a Bíblia de uma maneira errada, pois Jesus, ele mesmo é a interpretação da Bíblia. Amém, irmãos? Amém. Quando ele foi manifestado na era, que a parte de seu corpo foi manifestada. Se é a era da mão, deve ser a mão, não pode ser a era da cabeça. Se era a era da voz, então não pode ser a era do pé. É a era agora que nós estamos vivendo, é a era do olho. O próximo é ele mesmo vindo. Amém, irmão? Amém. Vejam bem, o profeta irmão Branham dizendo que isto quebraria a coisa inteira. Então observe, quero que os irmãos observem bem. O profeta irmão Branham disse, no parágrafo 53 da mensagem A Revelação de Jesus Cristo, diz o seguinte: o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, tem vindo como Espírito para encher sua verdadeira igreja. Presta bem atenção. O grande eu sou, ele tem o direito de mover-se onde quer que, sobre quem ele quer. Nós não fazemos homens santos em nosso meio, mas a verdadeira congregação do Senhor é santa, por causa da presença do Espírito Santo. É ele, o Espírito Santo. Quem é santo? Não a congregação em si mesma. Agora,
53. Essa é a revelação. Cristo Jesus é Deus. O Jeová do Antigo Testamento é o Jesus do Novo. Amém, irmão? Amém. Não importa quanto você se esforce, você não pode provar que há 3, que há 2, mas também necessita de uma revelação por meio do Espírito Santo, para que você possa entender a verdade de que Ele é um. Amém, irmãos? Amém. Se necessita de uma revelação para você enxergar, para você entender, para você compreender que o Jeová do Antigo Testamento é o Jesus do Novo. Glória a Deus. Porém, Satanás, ele não quer isto no meio do povo. Satanás entrou bem dentro da igreja. Por quem? Era de Pérgamo, bispo de Alexandria, Arius. Através daquele espírito anticristo, cavalgando no cavalo branco, parecendo Jesus, parecendo ser Jesus, cavalgando naquele cavalo branco, o espírito anticristo, ou aquele que estava sentado sobre o cavalo, tinha um arco na mão, mas não tinha flechas. Era o espírito anticristo, tão parecido que, se fosse possível, enganaria os próprios eleitos. E naquela era de Éfeso, os eleitos não podiam ser enganados, porque eles tinham os apóstolos e tinha Paulo, o mensageiro vindicado por Deus para aquela era, que mostrou que o Jesus do Novo Testamento era o grande Jeová do Velho Testamento. Amém. Glória a Deus. Mas também necessita de uma revelação por meio do Espírito Santo, para que você possa entender a verdade de que Ele é um. Se necessita de uma revelação para você entender que o Jeová do Antigo Testamento é o Jesus do Novo. Satanás entrou na igreja e cegou as pessoas acerca disso. Verdade. E quando eles foram cegados, não muito tempo depois que a igreja de Roma cessou então de batizar no nome desse Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Os irmãos entenderam? Amém. Vejam bem. Veja, no terceiro século, 312. No 54 ele disse: eu sei que necessita de uma verdadeira revelação do Espírito Santo para ver a verdade da deidade nestes dias em que nós temos tanta perversão sobre o assunto. Meu Deus! O assunto da divindade sempre foi o centro da discussão. Quando tem pervertido a Escritura, torcido a Escritura, torcendo os parágrafos, tentando fazer a Escritura dizer algo que ela nunca disse, torcendo os parágrafos da mensagem, tentando fazer o profeta dizer algo que ele nunca disse. Talvez o profeta diz aquilo, mas não é da maneira que a pessoa está interpretando. É igual o parágrafo 68 da mensagem A Era de Laodiceia. O princípio da criação de Deus. Aí o profeta diz: essas escrituras não soam da maneira como as pessoas pensam que é. Pensam que Jesus é o princípio da criação de Deus, pensando que Jesus foi a primeira criação de Deus. E ele diz: isso está errado. Quando tem pervertido a Escritura, porém a igreja vencedora e triunfante está edificada sobre a revelação. Amém? Amém. Assim sendo, nós podemos esperar que Deus nos revele sua verdade. Porém, em realidade, você não necessita de uma revelação sobre o batismo na água. Está ali na frente, está escrito ali na sua frente.
Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e então recebereis o dom do Espírito Santo. Está escrito e escancarado na Bíblia para você. Ali está. Seria possível, mesmo por um minuto, os apóstolos se desviarem do mandamento direto do Senhor para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e então encontrá-los em desobediência voluntária? Eles conheciam o nome. Amém, irmãos? Amém. Eles o conheciam. E não há nenhum lugar nas Escrituras onde batizaram de algum outro modo, mas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então observamos aqui, dentro das Escrituras, dentro das mensagens do profeta, essa parte que nós entendemos. Agora, nós lemos Isaías, no capítulo 1, ou seja, 9, Isaías era um judeu. Isaías era um profeta. Isaías conhecia muito bem o plano de redenção. Isaías praticamente escreveu o Velho e o Novo Testamento tudo em seu livro. Isaías conhecia muito bem quem era seu Deus. Isaías conhecia muito bem quem era aquele Deus que falava com ele. Isaías conhecia muito bem o plano de redenção. Isaías conhecia muito bem quem era o Redentor e quem era o Salvador, como ele diz em Isaías 45. Ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o vosso Redentor e Salvador. Ele sabia muito bem, mas na hora que Deus inspira ele e um menino vai nascer, será que Isaías titubeou? Será que Isaías ficou com a cabeça inchada? Um menino? Isaías conhecia as leis de redenção. Isaías conhecia muito bem as leis de redenção. E Isaías sabia e entendia que era necessário um nascimento. É necessário um nascimento aqui nesta terra. É necessário que Deus viesse nesse mundo e habitasse no nosso meio e andasse no nosso meio, por meio de um corpo que ele criara para si mesmo, morar ali dentro. Esse mesmo Deus que é Espírito. Deus precisava de 2 pernas, ele tinha que criar. Ele precisava de 2 braços, ele precisava disso, aquilo, outro. Então o irmão Branham vem na mensagem A Divindade Explicada, no parágrafo 130, e diz assim: agora, porém, esse mesmo Deus era a coluna de fogo. Ele se tornou carne, veja bem, e habitou num corpo chamado Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Vamos repetir? Agora, porém, esse mesmo Deus era a coluna de fogo. Ele se tornou carne e habitou em um corpo chamado o Senhor Jesus Cristo. Mas quem é o Senhor Jesus Cristo? Hein? Quem é o Senhor Jesus Cristo? Senhor Jesus Cristo. Quem é, irmãos? Deus estava habitando em Deus? Deus não estava habitando em Deus, não, é? E ele habitou no Senhor Jesus Cristo. Deus não estava habitando. Não tinha um Senhor habitando em outro Senhor, não. Não tinha um Deus habitando em outro Deus, não. E Jesus disse, Paulo disse em 1 Timóteo 3,16, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. E se eles puderam chamar isto grande, ora, o que nós faríamos, está vendo? Grande é o mistério da piedade, pois Deus foi manifestado na carne. Deus não foi manifestado em espírito. Foi manifestado na carne. Espírito ele já era. Ele só mudou de máscara. Amém, irmãos? Amém. Espírito ele já era. Espírito não podia derramar sangue. Espírito não podia derramar sangue. Espírito não morria. Espírito não prova água. Espírito não prova pão. Espírito não prova. Espírito não tem sono. Espírito não cansa. Amém, irmão? Amém. Grande é o mistério da piedade, pois Deus foi manifestado na carne e visto dos anjos e recebido na glória.
e assim por diante. Agora, e ele disse em São João 14 para Filipe: quando me ver a mim, vocês estão vendo o Pai. E por que dizes vocês, mostra-nos o Pai? A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Agora, Deus não pode ser três, Deus não pode ser dois, e nem poderia Jesus ali ser seu próprio Pai. Presta bem atenção. Como Jesus podia ser seu próprio Pai? Eu pergunto, quem é Jesus? Quem é Jesus, irmãos? Deus. Deus podia ser Pai de Deus mesmo? Não podia. Quem é Jesus? Jesus é Deus. O profeta diz na mensagem a era da Laodiceia: Jesus é o próprio Deus. Então, quando se fala de Pai, ele está falando de ofícios. Porque ele é o grande Elohim, existente por si mesmo. Quem foi o Criador? Deus mesmo. Quem criou Deus? Ele criou a si mesmo, existente por si próprio. Amém, irmãos? Amém. Existente de si próprio. Será que as pessoas têm mais dificuldade de crer em Elohim, que criou a si mesmo? Ou tem mais dificuldade de crer que Deus criou um corpo habitar nele? Oh, meu Deus, como povo tem mais dificuldade? Qual seria mais fácil crer? Que Deus, o Elohim, criou ele mesmo? Ou Deus criar um corpo habitar nele mesmo? Qual seria mais fácil para poder crer? E aí vem o profeta no 131 e diz assim, veja, 132, a divindade explicada. Agora, se você apenas notar, se nós, observe, os pagãos, eles creem mais de um ser, mais de um Deus, na divindade. Como o judeu disse para mim uma vez, um judeu, quando eu estava falando com ele, eu estava falando sobre os ofícios. O irmão Brana estava falando sobre os ofícios, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele entendeu, o judeu entendeu, que o irmão Brana era mais um trinitariano. O judeu entendeu que o irmão Brana era mais um trinitariano. Eu disse, não, o judeu disse, não pode cortar Deus em 3 pedaços e dar um judeu. Eu disse, não, Senhor, eu não corto. Eu não corto. Quando John Ryan, 135, foi curado de cegueira ali em Fort Wayne, você sabe, esse certo rabi, aqui em cima, em em Fort Worth, não se pode cortar Deus em 3 pedaços e dar para um judeu. Eu disse, certamente que não, Rabi, eu não corto. Eu disse, Rabi, seria difícil para o Senhor crer nos profetas? O Rabi disse, não é difícil. Eu creio nos profetas. Eu disse, e o que você acha de Isaías, capítulo 9, versículo 6? De quem Isaías estava falando? Nós lemos Isaías 9, 6, não lemos, irmãos? Lemos ou não lemos? Uma mulher pergunta para o Rabi, Rabi, você crê nos profetas? Ele disse, sim, eu creio. Isaías 9, 6, de quem ele estava falando? Um menino nos nasceu, um filho nos deu. Ele será conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. O Rabi disse, esse é o Messias. Eu disse, então, Rabi, que relação tem o Messias? Que relação o Messias terá com Deus? Ué, ele será Deus. Amém, irmãos? Amém. Pois é, Rabi, é assim que eu creio. Amém, irmãos? Por isso que eu peguei a escritura só para mostrar isso aqui para vocês. Amém, irmãos? Oh, Deus querido, Deus eterno. Parágrafo 100.
e 143. 143. 143. 143. Então eu disse, então Deus, o maior que preencheu todo o tempo e espaço, chegou a descer a um pequeno embrião ao ventre de uma mulher. Olha só, que coisa. Vamos repetir? Vamos repetir isso aqui? Ah, mas só precisa do Espírito Santo. Amém, irmão? Amém. Então Deus, aquele que preencheu todo o espaço e tempo e eternidade, chegou a descer a um pequeno embrião. Gente, o embrião é pequeno demais. Quem já viu um embrião? Uma célula. Deus é tão grande que se tornou tão pequenininho, amém, irmãos? Há um pequeno embrião no ventre de uma mulher. Quando nós somos salvos, Jesus não era nem gentio, porque o óvulo somente produziu a carne. O sangue tinha a vida. Deste modo, a Bíblia diz que nós somos salvos pelo sangue de Deus. Ele não era judeu nem gentio, ele era Deus o tempo todo. Ele era Deus desde o céu, desde o ventre, amém, irmãos? Amém. Desde criança, desde tudo, ele era Deus. Por esta razão, quando nós vamos ao altar e colocamos nossas mãos pela fé sobre a sua cabeça e sentimos o dilaceramento e a agonia do Calvário e confessamos nossos pecados que nós estamos errados, foi porque ele morreu em nosso lugar. Amém? Amém. Você crê que ele morreu em nosso lugar? Amém. 145. Porém, nesse tempo, quero que você observe. E quando o adorador coloca suas mãos pela fé sobre aquele filho de Deus, claro, ele tinha que ser chamado filho de Deus, e confessa seus pecados, não há vida de outro homem, não há vida de outro ser, porém a vida de Deus mesmo, para dentro deste homem, a qual é vida eterna. A palavra Zoe, a qual é traduzida a vida do próprio Deus. Zoe significa vida no grego, a própria vida de Deus. E ele disse que ele nos daria Zoe, que quer dizer vida eterna. E agora nós somos filhos e filhas de Deus por aquele Espírito. Amém? Amém. 146, divindade explicada. Eu disse, agora o que é isto? É Deus descendo. Ele desceu primeiro, ninguém poderia tocá-lo. O grande ser, coluna de fogo, aquele que desceu no monte Sinai e estremeceu tudo, e estremeceu a terra, a ponto de que, se um animal tocasse naquela área de santificação, que Deus tinha colocado termos, o homem, o animal morreria. Deus, ninguém podia tocá-lo, porque o homem havia pecado. Então Deus desceu no corpo para provar o pecado, para tomar o pecado. Ele, a única coisa que Deus poderia fazer para ser justo, era fazer Ele mesmo dessa maneira, para Ele se tornar justo. 147. Por exemplo, se eu tivesse a jurisdição, o que é jurisdição, irmão? O que é ter uma jurisdição? Jurisdição significa, se eu fosse o juízo de qualquer caso, se eu fosse um juiz que colocasse alguém sob uma pena pela qual eu mesmo criei, se eu tivesse a jurisdição desta audiência esta manhã, do modo que Deus tinha sobre a raça humana, e eu dissesse, o primeiro homem que olhar para aquela coluna morre, e Tom Hicks olha para a coluna e morre. Agora, por exemplo, eu tomo o irmão Carlson, o Senhor morre por ele, irmão Carlson? Eu vou pegar um aqui, que não olhou para a coluna. Eu pego você, irmão Carlson.
o senhor morre pelo irmão Tommy Hicks? Isso não seria justo. Eu vou chamar outro irmão, Léo. Irmão Léo, você é meu secretário aqui na igreja. Você morre pelo irmão Tommy Hicks? Isso não seria justo. Billy Paul, meu filho, você morre por ele? Você é meu filho. Isso não seria justo. 147. A única maneira justa que eu posso ver para que ele pudesse ser justo era ele mesmo tomar o lugar. Amém, irmão? Não outra pessoa, não outro ser. Foi isso, 142, 148. Foi isso que Deus fez. Deus é um espírito. E ele mudou sua forma. E isso deveria ter um impacto nas pessoas. Amém, irmão? Amém. Deveria ter um impacto de regozijo, de pensar no pequeno Jeová. Ele poderia ter vindo um homem adulto se ele quisesse. Oh, meu Deus do céu. Irmãos, como nós estávamos cegos. Eu tenho que admitir como pastor Vanderlei Costa, como que você permitiu, pastor Vanderlei Costa? Eu estou falando para mim mesmo. Está sendo gravado. Mas Deus na minha vida foi mais do que suficiente para olhar para a palavra. Isso não é coragem, não. Muitas pessoas dizem, isso é coragem. Muitas pessoas chegam para mim, eu admiro sua coragem, não é de coragem, não. Graça. Não é coragem, não, é a graça de Deus. Amém. É o poder de Deus. Amém. Ele poderia ter vindo um homem adulto, se ele quisesse, como ele apareceu para Abraão, como ele apareceu em forma de Melquisedeque, como ele apareceu a Abraão ali, Elohim, ali. Ele poderia ter vindo um adulto se ele quisesse, porém ele veio numa manjedoura. Amém, irmão? Amém. Ele veio numa manjedoura, sobre um monte de estrume. Ali estava Jeová, Deus do céu, chorando. O pequeno Jeová. Quantos Jeová existe? Quantos Jeová existe, irmão? O pequeno Jeová, brincando como um menino. O pequeno Jeová carpinteiro, como um trabalhador. O pequeno Jeová na adolescência. Jeová pendurado entre os céus e a terra. Estou lendo o parágrafo 148. Jeová pendurado entre os céus e a terra, com escarros de bêbados e barba e cuspe de soldados sobre a sua face. Jeová Deus morrendo pelos seus filhos. Jeová Deus morrendo para redimir, não outro ser, não outra pessoa, mas o próprio Deus. Amém. 148 eu estou lendo. Amém, irmão? Amém. Por quê? Porque Deus estava ali morrendo, porque ali era o seu segundo ofício. Filho, era o seu segundo ofício. Por que ele estava morrendo? Porque ele precisava morrer naquele corpo. Porque Deus é espírito, mas na carne ele pôde morrer. Amém, irmão? Amém. Esse era o seu ofício, redenção, morte. Ele está tentando voltar ao coração do homem, mas depois desse trabalho. Amém, irmão? 149, nós não poderíamos tocá-lo ali em cima. Aqui nós sentimos com as nossas mãos. Ali em cima nós não podíamos nem chegar perto. Mas quando ele mudou sua forma para a carne, nós tocamos. Amém? Amém. Agora o que ele fez? Através da sua oferta do corpo. Olha bem. Deus não morreu no espírito, Deus morreu no corpo. Amém, irmãos? Não foi o espírito eterno de Deus que morreu, foi o corpo de Deus que morreu. Amém, irmãos? Amém. Oh,
Oh, morreu João, seu espírito foi para onde? Não sei, foi para o céu ou foi para o inferno, em algum lugar. Mas o corpo está lá. Deixa o espírito voltar no corpo, você não levanta do caixão. Amém, irmão? Amém. Vê? Aí está. Ele se tornou Jeová em nós. Era Jeová sobre nós. Era Jeová conosco. Nós somos parte dele. No dia de Pentecostes, aquela coluna de fogo rompeu a si mesma e dividiu-se em pequenas coluninhas de fogo. Amém? Amém. 149, 152, divindade explicada. Eu falei que nós ia só estudar essa mensagem. Agora, o Deus Jeová, aqui em cima, não poderia tocar a raça humana. Toca? Toca para você ver. Toca na coluna de fogo para você ver. Toca. Saulo olhou para a coluna de fogo e ficou cego. Toca. O irmão Branham disse que o irmão Branham disse que depois que ele olhou firmemente para a coluna de fogo, o irmão Branham disse, ele ficou cego imediatamente. E o irmão Branham disse que mesmo depois que ele voltou com a sua cura, ele ainda ficou com problema na vista. É o profeta que disse. E ele dizia para os coríntios: e eu escrevi com letras grandes. E o profeta disse que ele orava 3 vezes, orou a Deus 3 vezes para que aquele espinho na carne, que era a falta de visão completa, pudesse ser curada. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Olha, Moisés, que é Moisés, ficou lá no monte 40 dias na presença de Deus. E olha que ele não estava olhando para Deus, não. Quando a Bíblia diz, eu falo com Moisés cara a cara, isso não quer dizer que ele estava olhando para Deus cara a cara, não, senão não ia. Mas cara a cara quer dizer audível, amém, irmãos? Eu falo, ele escuta. Moisés ficou lá em cima, no monte, 40 dias. Quando voltou, ele estava tão cheio de Deus que a glória de Deus estava brilhando na sua face. E a Bíblia diz que a glória de Deus brilhava para Jesus Cristo e todo mundo olhava. Amém, irmão? A glória brilhou na face de Moisés, ninguém podia olhar, tem que colocar uma sacola. E a glória de Deus brilhou, diz Colossenses, na face de Jesus Cristo e todo mundo olhava. Amém, irmão? Amém. É revelação, amém, irmão? Deus Jeová aqui em cima não podia tocar a raça humana por causa da sua própria lei de santidade. Olha só. Ei! Deus Jeová se tornou pecado por nós, tomando a semelhança dos homens. Presta atenção. Como é que Deus se torna pecado entre nós? Tomando a semelhança dos homens. Porque o seu nascimento não foi pecado. Mas a semelhança é pecado. Porque Deus é Espírito. Amém, irmãos? Por isso que parente, semelhança, parente redentor. Vê? Para que Deus Jeová se tornou pecado por nós e pagou o preço. Deus mesmo. Deus pagou o preço ali na cruz, para que o mesmo Deus, Ele mesmo, pudesse vir e viver em nós. Deus sobre nós, Deus conosco, Deus em nós. Não 3 pessoas, não 3 deuses, não 3 seres, mas um Deus. E os professores ficam loucos para explicar isso. Ai, amém, irmãos? Amém. 222, a divindade explicada. 222. Veja, eu disse para o irmão Dr. Ness, das Assembleias de Deus. Essa é a maneira que vocês batizam os irmãos das Assembleias. Vocês dizem no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês estão apenas dizendo o nome de alguma pessoa. Talvez um reverendo.
Então eu me virei para os irmãos unicistas, o doutor Cisne, e quando vocês batizam apenas usando o nome Jesus, eles, os unicistas, que usam no batismo só Jesus apenas, usando o nome Jesus só, há simplesmente muitos Jesuses no mundo. Porém, isto é o Senhor Jesus Cristo. Batizar no nome de Jesus apenas, eu não concordo com vocês, os unicistas. Não há nenhuma escritura. Tome você no original e veja se não é Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor Jesus Cristo. Há muitos Jesuses no mundo, mas Senhor é só um. Por isso que eu estou contra vocês, os unicistas. Quando eu vou batizar, 229, quando eu vou batizar uma pessoa na água, eu digo para o candidato, sob sua confissão de fé, sob sua confissão de pecados, eu te batizo, meu amado irmão, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu disse, essa é a maneira que eu batizo. Eu reconheço os títulos que ele era: Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, você tem uma contradição em sua escritura. E você tem uma contradição. E o que você vai fazer? Ali é quando isto acontece. E aquele irmão indiano desafiou Morris Heather e disse para ele: que me diz de Marcos 16? Ele teve que retroceder nisso. Você não tem que retroceder em nada. Essa é a palavra de Deus. Permaneça com ela. Amém, irmão? Amém. Apenas ore. Receba a revelação. Amém? Amém. Isto tudo se dirige do mesmo modo. Veja, ambos dizendo a mesma coisa. Não títulos. Não sem consideração. Eu o reconheci. Eu o conheço. Eu conheço esse Deus. Eu mesmo. Ele foi o Pai, não outro Deus. Ele foi o Filho, não outro ser. Amém? Ele foi o Filho, não outro Deus. O mesmo Deus o tempo todo. São três ofícios na paternidade, na dispensação, na filiação, redenção. E no Espírito Santo aqui conosco. Vê você? Vê? Três ofícios. Deus na dispensação da paternidade, se você desejar dar nome a isto, da paternidade ele desceu e então tornou-se filiação. E é o mesmo Deus o tempo todo. Amém, irmão? Amém. Ele disse, eu, pronome pessoal, estarei convosco. Amém, irmão? Amém. Ele mesmo só mudaria sua forma. Vê você? Aí está. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amém? Amém. 255 da mensagem A Divindade Explicada. Olha, aqui é o profeta explicando a divindade. Eu não. É o profeta explicando. Vê? Veja bem. Vejam bem. O profeta irmão Branham diz aqui. Vejam bem aqui. Ele diz aqui no parágrafo 247. E assim que sabe de uma coisa, o superintendente geral da igreja me chamou e ele disse: o senhor sabia o que o senhor fez na noite passada? Minha segunda noite ali. A mamãe estava na convenção. Eu disse, o quê? Eu disse, tive um maravilhoso encontro. Ele disse, o senhor tinha um homem em seu púlpito que era um pecador. Eu disse, eu não sabia disso. Disse, aquele senhor Pet. Oh, eu disse, um pecador? Eu disse,
Ele é um pregador da Assembleia de Deus, irmão Branham. Ele disse, sim, porém ele ainda é um pecador, porque ele não foi batizado corretamente. Eu disse, irmão, por favor, diga-me a razão. Eu disse, ele recebeu o Espírito Santo. Presta bem atenção. Olha o que o irmão Branham está dizendo. Irmão, diga-me a razão. Eu disse, ele recebeu o Espírito Santo. Ele disse, irmão Branham, o que Pedro disse? Arrependei-vos e sejais batizados no nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. Portanto, os pecados não podem ser perdoados até que a pessoa seja batizada no nome de Jesus. Eu disse, essa é a forma, meu irmão? Ele disse, essa é a forma. Eu disse, irmão Branham disse, e Deus jogou areia nos seus próprios olhos então, meu irmão, porque em Atos 10:49, diz que Pedro ainda estava pregando as palavras e o Espírito Santo caiu sobre todos eles quando ouviam a palavra. Veja, e elas nunca haviam sido batizadas de modo algum. Então Deus dá o Espírito Santo a pessoas que não foram nem mesmo convertidas? Eu disse, qual é a sua posição? Ele disse, o Senhor sabe o que nós vamos fazer? Disse, nós vamos estabelecer uma pequena roda e colocá-lo bem do lado de fora do nosso círculo. Então eu disse, eu vou estabelecer um outro círculo e vou voltar e colocá-los bem do lado do meu novamente. Vocês não podem me colocar para fora, porque eu os amo. Vocês não podem fazê-lo. Eu disse, há muitos de seus irmãos aí fora que me amam e creem em mim. Eu disse, eles mesmo assim virão. Eu disse, eles virão. E vocês não podem me colocar para fora. Se vocês me colocarem para fora, eu tornarei a colocá-los para dentro. Eu disse, quando vocês fizerem um círculo, Deus, pela sua graça, me deixará fazer outro círculo e puxá-los diretamente para dentro novamente. E isso é correto, colocá-los diretamente de volta novamente. E o irmão, em nome de Cristo, que eu possa dizer isto, eu sei que eu estou retendo o tempo aqui e já é quase hora de encerrar. Eu suponho, porém, deixe-me apenas dizer isto, veja. Eu disse para esse homem, eu concordaria com você, contanto que o Senhor pregasse as Escrituras e tivesse amor, e cresce e pregasse e dissesse que o Senhor estava batizando as pessoas, não no nome de Jesus apenas. Porque batizar em nome de Jesus só não adianta. Eu seguramente não concordo com vocês, unicistas, batizando somente em nome de Jesus. Há vários Jesuses. Eu os conheço na África, em diferentes lugares, pessoas amigas minhas que se chamam Jesus. Porém, se o Senhor usar o termo de nosso Senhor Jesus Cristo, aí eu concordarei com você. Amém, irmão? Aí eu concordarei com você, com o Senhor nisso. Eu lhe darei apoio. Eu penso que o Senhor deveria colocar os títulos Pai, Filho e Espírito Santo primeiro. Os títulos. Vê? Vocês, unicistas, só creem num ofício e num lugar, tornando Deus um como seu dedo é um. Você só Jesus, porém é 3 ofícios para formar um Deus. Amém, irmão? Amém. Parágrafo 256. Graças a Deus pela revelação. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus que Deus nos iluminou através da sua santa e gloriosa palavra. A palavra de Deus. Amém? Amém. A palavra de Deus é semente. Amém? Amém. A palavra de Deus é semente. A palavra de Deus é semente. Parágrafo 62. A revelação de Jesus Cristo. A revelação dada a João na ilha de Patmos foi que há um Deus e seu nome é o Senhor Jesus Cristo.
Amém, irmãos? Amém. Parágrafo 62. Vê, aí está. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus fez Senhor e Cristo. Aí está o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vê? 63. Se Jesus é Senhor em Cristo, então ele não pode ser outra coisa menos do que Pai, Filho e Espírito Santo. Eu estou lendo o parágrafo 63. Amém, irmão? Amém. Se Jesus é Senhor e Cristo, então ele, Jesus, é e não pode ser outra coisa menos que Pai, Filho e Espírito Santo em uma pessoa manifesta em carne. Não é Deus em três, em dois, mas um Deus, uma única pessoa, com três títulos maiores, com três ofícios manifestando aqueles títulos. Escutem-me mais uma vez, se vocês me creem como profeta. Este mesmo Jesus é Senhor e Cristo. Amém, irmão? Graças a Deus. Amém. Ele é ambos Senhor e Cristo. Não dois, mas ambos, quer dizer, Ele é tudo. Amém, irmão? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Grande é o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a Deus por tão grande salvação que veio por meio da revelação. Amém? Amém. Glória a Deus. Sábado, se Deus permitir, nós estaremos aqui mais uma vez às 19h30 e também aproveitando para nós fazermos evangelismo. Não podemos deixar de fazer evangelismo, visitar as pessoas que nós temos em mente para poder visitá-las aqui em Igarapé. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Nós vamos fazer uma pequena reforma.